muito assunto para a gente. Inicialmente, a gente propõe agora a enquete, a sugestão da nossa enquete, para você participar diretamente com a gente. Hoje, dia 12 de dezembro de 2025, termina o mandato de Yuri Romão, do presidente do Sport, que anunciou a sua renúncia há alguns dias e informou que só iria até o dia 12 de dezembro. Hoje ele já comunicou ao Conselho Deliberativo, fez uma carta agradecendo ao Conselho Deliberativo a parceria durante esses anos, durante esses mandatos que ele teve à frente do Sport. E está encerrando um ciclo. Segunda-feira, eleição no Sport e só na próxima sexta-feira haverá a posse. Ou seja, de hoje, marcando esse último dia de Yuri Romão. Vamos dizer, a partir de amanhã até a próxima sexta-feira, quando o novo presidente será dado posse ao novo presidente, o Conselho Deliberativo é quem vai assumir a presidência do Sport. O executivo do Sport, nesse período de vacância do cargo, será comandado pelo Conselho Deliberativo, pelo presidente Adhemar Regueira. Agora vamos à nossa enquete. Está aqui para você. A saída de Yuri Romão resolve os problemas do Sport? Sim ou não? A saída de Romão, a chegada de um outro presidente, que será eleito na próxima segunda-feira, resolve os problemas do Sport? O que é que você acha? Responde aí pra gente, deixe o seu comentário também no YouTube, já já a gente dá aquela passada, faz aquela leitura de comentários aqui no programa Jogo Aberto Pernambuco. E hoje, sexta-feira, e aí você já sabe, quero saber se você já reservou aquela foto lá na galeria ou está aproveitando agora, dá um tempinho aí para você puxar o telefone, pegar o telefone de onde ele estiver. Se ele não sai da sua mão, tá mais fácil ainda. Só você vai lá, põe lá no vídeo ou na foto, né? A gente tá pedindo foto. Se posiciona na frente da TV, faz isso aqui, ó, faz aquela selfie. Deixa a Rembrandt aparecendo aqui na tua selfie, tá bom? E aí você manda pra gente. Vamos começar o programa de hoje com as notícias do Leão da Ilha do Retiro. O Sport confirmou a saída do zagueiro Rafael Thierry. Em outra situação, era só uma informação, uma nota. Thierry não é mais do Sport. Mas a história que ele fez no clube merece uma retrospectiva. Depois de 7 temporadas, ele que inclusive este ano já tinha antecipado a sua renovação, seria até o final de 2026, mas aceitou uma proposta para deixar o Sport e não estará mais no Grupo Rubro-Negro no próximo ano. O zagueiro Rafael Thierry está oficialmente de saída do Sport. A confirmação foi dada nesta quinta-feira por Alfredo Bettini, integrante do Comitê de Transição de Futebol do clube. O jogador de 32 anos tinha renovado o contrato com o Leão até o fim de 2026, mas a saída será sem bônus para o clube. Thierry receberá o valor referente ao mês de dezembro. O destino do atleta deve ser mesmo o time da Chapecoense. Thierry sofreu com lesões em parte de sua passagem pelo Sport. Com 2025, um ano de cirurgia em fevereiro, para tratar de dores lombares por conta de uma hérnia de disco. Após isso, voltou a ficar à disposição após a intertemporada e atuou em 25 jogos no ano, o menor número do atleta. Com longa passagem, Rafael Thierry deixa o Leão após 7 temporadas. O defensor chegou em 2019 por empréstimo do Grêmio e atuou em 265 partidas com 15 gols marcados. Você tem problema com falta de dente? Olha só, agora nós vamos trazer a primeira entrevista com o candidato a presidente do Sport, Paulo Bivar. Deixa eu só, antes de mais nada, dizer para você o seguinte. Nós, há alguns dias, trouxemos aqui um trecho de entrevista com o Severino Otávio Branquinho e outro com o Matheus Souto Maior. Nós não tínhamos ouvido ainda o candidato Paulo Bivar. Por isso que no programa de hoje nós vamos ter um tempo um pouco maior para a entrevista com o Paulo Bivar e vamos ter a segunda parte das entrevistas com o Severino Otávio Branquinho e também com o Matheus Souto Maior. Com isso, nós vamos ter aí
praticamente aí o mesmo tempo dedicado aos 3 candidatos. Os 2 que já falaram há alguns dias vão voltar a falar hoje, vamos completar a entrevista com eles e vamos trazer essa entrevista que hoje estará um pouco maior, que é com o Paulo Bivar, porque ele não teve oportunidade na semana passada de trazer a primeira parte da conversa com ele. Tá combinado assim? Para deixar muito claro para você que nos acompanha. Vamos então acompanhar aí o candidato Paulo Bivar, o que ele pensa, o que ele planeja, o que ele quer caso seja eleito presidente do esporte. Acompanhe agora com a repórter Gabi Mendes. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto Pernambuco. As eleições do esporte seguem fervendo e agora a gente vai conversar um pouquinho com Paulo Bivar, Manolo, que é o vice, um dos concorrentes, né, para assumir o esporte nesse próximo período. 2025 foi bem conturbado. E aí eles estão aqui, né, se disponibilizaram para conversar com a gente um pouquinho sobre o que pretendem fazer caso vençam as eleições do esporte. Paulo, bem-vindo ao Jogo Aberto. Muito obrigada por nos receber. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que vocês pensam para 2026, especialmente levando em conta que 2025 foi um ano aí bem difícil. Vamos amenizar para a história do esporte, né? Acho que assim, o objetivo básico é trazer mais alegria para o torcedor. Trazer mais alegria para o torcedor envolve campeonato pernambucano, ser campeão pernambucano logo no começo. Acho que isso, eu tenho dito, é o nosso principal ponto e oportunidade de reconectar o torcedor com o nosso clube e garantir o acesso no final do ano. O esporte tem que subir ano que vem, o esporte tem condições, o esporte é muito grande, o esporte não pode ser aquele tipo do time que é rebaixado e fica. Então acho que os nossos principais compromissos para o ano que vem são esses. Com relação à folha salarial, que foi um tema, né, bem complicado nessa temporada, porque o esporte investiu bastante, mas o resultado tá aí, né, pior desempenho de um time nordestino, pior pernambucano também, na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então foi muito obscuro, de fato, 2025, né? Acho que muito do que se fala nessa eleição do esporte é para resgatar essa fé acima de tudo, né? Mas fala um pouquinho sobre a folha salarial, as pretensões de vocês nesse sentido. A gente já tem uma boa visão de folha do elenco que a gente deve assumir caso eleito no dia 16. Eleito no dia 15, mas assumindo o clube no dia 16. E eu acho que parte da nossa confiança e desse nosso senso de obrigação de garantir que o esporte suba ano que vem está em cima disso. A gente já fez as análises, a gente tem um plano, a gente sabe muito bem as decisões que precisam ser tomadas rápidas para que o esporte comece o ano com o pé direito, já campeão pernambucano, se Deus quiser. Tá, então você disse aí, lista aí, só para o torcedor entender, algumas prioridades rapidinho para que eles consigam compreender. Como eu não vou falar de nomes, eu vou então falar no macro, né? Então, o que a gente tem assim, como objetivo é fazer uma redução de folha importante logo no começo, diminuir a folha por volta de 7 milhões, 6 milhões e meio, para perto de 4 milhões agora no começo de 2026, com espaço para chegar no final, ali no segundo semestre do ano que vem, pós-pausa da Copa do Mundo, com oportunidade de ter uma folha mais para 4 milhões e meio, 5 milhões. Pelo que a gente tem de referência nos últimos 2 anos, os acessos desse ano, os acessos do ano passado de Série B, são as folhas dos times que têm entrado na Série B com performances que garantem praticamente o acesso. De novo, não é só sobre o dinheiro, mas o dinheiro investido em jogadores com esse perfil também. Mas da perspectiva financeira, não falando individuais de atletas individual, é isso que a gente vai fazer. Tá, 2 pontos aqui rapidinho. Sobre a questão, né, do quanto que vocês têm falado sobre mudar um pouquinho o departamento de futebol, a diretoria de futebol, como é que isso funcionaria na prática e os ganhos, né, para o esporte? Eu acho que assim, a gente precisa trazer de volta experiência, carinho e zelo para o departamento de futebol do esporte. Por isso que a nossa chapa, além de mim, e meu vice aqui, Manuel Veloso, vice do executivo, ele também vai exercer o papel duplo de diretor de futebol, junto com Augusto Caldas, que é o nosso vice de futebol, Thiago Petribu, Romero Bivar. Então a gente vem com um time de rubro-negros, especialistas em futebol, que trabalharam no futebol, que tem muita experiência nisso, para junto com executivos de mercado, garantir que a gente vai ter um elenco competitivo. Porque é algo que eu tenho dito muito, a gente precisa acabar com essa história de que pagar uma pessoa significa que isso profissionalizou. Pagar um executivo, pagar salário em dia de jogador, isso é o mínimo, isso é o básico. Um time vencedor, um elenco se constrói dentro de vestiário, com muita conversa, criando um clima bom dentro do vestiário, confiança, relação de honestidade entre o executivo, a diretoria de futebol e os atletas, comissão técnica de maneira geral. Então é isso que a gente vai fazer. Mas, obviamente, preparando o esporte para, num determinado momento, conseguir, de fato, profissionalizar. Não profissionalizar no sentido de pagar, mas no sentido de ter uma estrutura que mudam-se as peças, mas essa estrutura continua operando e trabalhando do mesmo jeito. Esse é o nosso objetivo para o futebol.
Manolo, deixa eu trazer um pouquinho você para a conversa também. Eu já falei, né, do quanto que 2025 foi complicado para a história do esporte e essa questão de resgatar a confiança no torcedor. Como é que vocês pretendem fazer isso? Porque eu acho que ao longo da temporada inteira existiu, né, agora vai. E no final das contas não foi em hora nenhuma. Não tem como colocar panos quentes, mas a realidade está aí. Mas como fazer para resgatar esse coração que está tão machucado? O primeiro, né, é ser sincero e honesto e fazer com que o jogador não seja mais assessor de imprensa, diretor de futebol. O jogador não tem que dar desculpa por derrota, o jogador não tem que justificar o que está de errado no clube. O jogador tem que jogar futebol, treinar, receber o salário dele em dia e dar resultado em campo para o torcedor. A gente viveu um 2025, eu diria que não foi nada além do que vergonhoso. Foi uma vergonha. Não parecia ser esporte. O esporte é injustificável, o esporte é a metade dos pontos do penúltimo colocado. Isso é injustificável em qualquer cenário. O que a gente vai fazer é fazer o que a gente já fez. A gente considera que a gente é a única chapa que pode prometer o que já fez. A gente não está prometendo uma ilusão, a gente não está prometendo um devaneio, a gente está prometendo o que a gente já fez. Em 2019 a gente pegou um time, na minha opinião, muito mais complexo, porque só tinha 5, 6 jogadores. Fizemos um acesso relativamente tranquilo, não fomos campeões porque tinha um Bragantino. Em 2020 a gente se manteve na Série A. Eu acho que esse ano, a despeito de irresponsabilidade no clube, de gasto de dinheiro, a gente tem uma situação muito menos preocupante do que da outra vez. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui a entrevista, ou a parte da entrevista que nossa equipe fez com os outros candidatos. Já exibimos a primeira parte e já vamos exibir a segunda parte de Severino Otávio Branquinho e do Matheus Souto Maior. Agora é hora de ouvir a entrevista com outro candidato a presidente do esporte. Eleição marcada para a próxima segunda-feira e a equipe do Jogo Aberto Pernambuco vai estar lá acompanhando ao vivo, tá certo? Agora o papo é com Matheus Souto Maior, que conversou com o repórter Paulo de Tarso, e você vê a segunda parte dessa entrevista agora. Mas é importante citar que o esporte é uma marca muito forte. No mundo esportivo, o esporte tem muita força. Então, eu não tenho dúvida que assumindo o clube, no nosso grupo assumindo o clube e colocando em prática o que nós pensamos em relação à nova geração de receitas, a uma austeridade maior de gestão, a um comprometimento maior do time com os resultados que nós precisamos alcançar, eu não tenho dúvida que o esporte é viável. Óbvio que aí tem que passar, para responder de uma forma um pouco mais completa essa tua pergunta, passa pela reestruturação do futebol, né? E o que é a reestruturação do futebol? A folha do futebol era uma folha de Série A, né? Naturalmente nós caímos. Caindo, nós precisamos reajustar, né? E esse reajuste ele precisa ser feito para que seja acomodado ao caixa do clube. Óbvio que algumas discussões vão ter que ser feitas, né? Eu estava conversando com você até antes de começar aqui a nossa conversa, que o futebol do esporte não é terra arrasada, longe disso, né? No final do ano a gente estava muito mal, eu acho que muita coisa somou ali para o momento muito ruim que nós tivemos, mas nós temos alguns valores muito bons hoje no grupo do esporte, que a gente reforçando em algumas posições pontuais ali, tendo uma gestão do futebol mais próxima e um treinador mais ativo, né, com conhecimento de futebol, com conhecimento do futebol brasileiro, eu acho que a gente consegue sair do outro lado sim. Você citou o nome de Marcos Vinícius indicado para o futebol. Existe nome de executivo na mira, na pauta também do teu grupo? E sobre técnico, né? O torcedor já fica nessa expectativa, o esporte vai terminar 2025 sem um comando técnico definido. Tem nomes na pauta também para contratação de um comandante para o esporte nessa reconstrução em 26? Sim, eu vou me reservar o direito de não falar nomes, porque quando a gente fala do profissional, aqui até agora nós falamos de abnegados, né, que são os vice-presidentes, é importante citar isso. Presidente e vice-presidente do clube não recebem salário, eles são abnegados, né? Eles entregam uma parte do seu tempo em troca da paixão, do amor, enfim, ao clube, né? Os profissionais que nós contratamos, que o clube contrata, eles são responsáveis por fazer o clube rodar, né? O dia a dia. Então, eu não posso aqui citar nome de profissionais porque eu posso impactá-los no mercado. E eu acho que isso atrapalha, de alguma forma, as negociações, as conversas. Mas nós já conversamos com 2 executivos, nós já conversamos com 2 gerentes de futebol e nós já conversamos com 3 treinadores, né? E não é fácil. Não é fácil porque os nomes que nós queremos não são nomes
baratos, vamos dizer assim, né? Mas nós estamos em discussão sim, e uma vantagem nisso é que mesmo o esporte tendo caído, o esporte é uma marca forte, como eu falei. Então, treinadores querem vir para o esporte, jogadores querem vir para o esporte. É só uma questão de discutir, sentar na mesa, mostrar o momento atual e ajustar a questão financeira. Mais uma entrevista e daqui a pouquinho tem a de Severino Otávio, a segunda e última parte do candidato Severino Otávio Branquinho. Agora a gente volta. Agora é aquela hora, eu já avisei aqui para vocês, né? Que a gente ia ter uma bancada forte aqui. Os caras prometem entregar tudo. Se vão entregar, a gente não sabe ainda, né? Rafael Araújo, tudo bem? Rembrandt. Mário Júnior. Alô, Rembrandt. Como é que vão vocês? Tudo bem, graças a Deus. Já tivemos que fazer uma operação parceria. hoje. Uma operação de força mesmo, né? Na verdade... Reforçamos a cadeira. A sua também. Na verdade, para ser bem sincero, falaram aqui nos bastidores dupla de peso. Mas aí eu gostei mais dessa nomenclatura de força. Uma pergunta. Cadê o seu pescoço? Aqui é a camisa, Mário. Agora você tá aqui, a sua cadeira tá envergando, eu tô preocupado. Bom, não cair. Mas vamos falar do futebol. Vamos aos assuntos que interessam, né? É verdade. Claro, como não? Léo Condé. Bom, o feeling do repórter, né? O cara que tá lá na apuração, no dia a dia. Paulo de Tarso tem uma sensação que Léo Condé deve ser o técnico do Sport para a próxima temporada. Porque eu já ouvi também dos candidatos, todos eles favoráveis a esse nome, exatamente. Rafael Araújo, e a sua percepção? Eu tenho essa mesma percepção do Paulo de Tarso. Eu acho que Léo Condé deve ser realmente o nome escolhido. E acredito também que é a melhor opção, porque não é apenas ter um consenso, né, dos candidatos, mas é também hoje, na minha visão, o Léo Condé é a melhor opção para o esporte. Por quê? Ele já vem, né, Rembrandt e Mário, de uma sequência de acessos. E claro que o principal objetivo do esporte na próxima temporada é também o acesso. Agora, se me permite, não vou me alongar, eu recebi uma informação, viu Rembrandt, dos colegas lá do Ceará, que tem uma coisa que o Léo Condé não gosta muito de trabalhar, que é com a base. Foi que eu recebi essa informação, que o Léo Condé não tem o hábito de trabalhar com base. Então, é algo que ele vai sentir dificuldade se ele vier para o esporte, porque o esporte nos últimos anos tem utilizado demais a base, né? E aí, Mário, isso pode pesar na hora de fazer uma contratação, a contratação do Léo Condé, de não vingar caso o candidato eleito, né, o próximo presidente do esporte, queira conversar com ele, acertar? Eu acho que pesa. Acho que pesa porque, veja a situação. O Sport hoje é um clube que utiliza bastante a base, né? Nos últimos anos fez algumas negociações com jogadores que saíram das categorias de base. Tá aí o maior exemplo agora, na atualidade, que é o Zé Lucas. Então, se um treinador não gosta de trabalhar com a base, para mim já serve como critério de desempate. Já não é uma boa. Porque ele vai dizer, não, eu vou aceitar, mas ele vai a contragosto. Porque na hora que tiver lá um jogador se destacando, vão dizer o seguinte, olha, traga aqui fulano da base. Eu vou ver. Aí talvez ele leve pro elenco, mas não coloca o jogador para jogar. Então eu acho que aí pesa um pouco. Rafael falou da questão de Léo Condé ter vários acessos, mas aí o que fica é a última impressão. Ele teve um rebaixamento. Teve um rebaixamento de uma forma que ninguém imaginava que pudesse acontecer. O Ceará, nas 38 pouco rodadas... provável, né? Foi um rebaixamento que não se esperava. Era 0,001%. Tá igual àquela questão do rebaixamento do CSA, lembra? Que ninguém dizia que ia cair. E na combinação final o CSA caiu para a Série D. Eu não acho o Léo Condé um bom nome para uma reformulação que o Sport está buscando. Eu acho que precisa de um nome de maior impacto. Ou seja, você discorda de Rafael Araújo, né? Discordo. Eu queria saber agora qual o nome que passa nessa cabeça. Tem vários nomes. Cite alguns. Então segura. Daqui a pouquinho você pode dizer citar um ou dois. Vai assustar o torcedor em casa. Antes, eu só vou trazer nomes novos e que tem esse peso diferencial. Olha aí. Dicas do Mário. No JT1 tem as dicas da Band. E aqui no Jogo Aberto tem dicas do Mário, né? De peso o Mário entende. Eu percebi o seguinte, Mário. Quando você encara a lente da câmera... Existe isso. Né, a lente da verdade, há um brilho especial ali dentro. Fecha nele, Emanuel. Brincadeira. Só em Mário Júnior, só pra gente... Eu tive essa percepção... Não, foi só percepção quando mesmo. Fala do esporte, né? Tem um brilho especial. Existe isso. Uma emoção diferente. A gente fica gordo na televisão e engorda, né? Não, que é isso. Por isso que eu estou a lente aqui. É uma lente que aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, né? Mas vamos fazer o seguinte... Vamos ouvir agora a segunda e última parte da conversa
da nossa reportagem foi a Gabi Mendes, quem conversou com Severino Otávio Branquinho. Já exibimos alguns dias atrás a primeira parte da conversa e agora tem a segunda e última parte. Hoje já mostramos a segunda e última parte da conversa com o Matheus Souto Maior e trouxemos em uma parte só, em um trecho inclusive maior, porque você contando aí os dois tempos dos candidatos que estão falando agora, o Branquinho e o Matheus, vai dar o mesmo tempo praticamente do tempo que foi cedido para o Paulo Bivar. Hora então de ouvir outras questões do candidato Severino Otávio Branquinho. O futebol mudou. O futebol na minha época era uma grande paixão, hoje é um grande negócio, certo? Em Pernambuco, no Brasil, no mundo. Eu tenho minhas deficiências, reconheço que tenho minhas deficiências. Eu fiz futebol a última vez em 2011, como vice-presidente do Gustavo do B. Mas a minha vida vamos dizer assim, de vestiária, ela se encerrou em 2000 e depois eu voltei em 2003, 2004 como presidente do clube. Então é evidente que eu reconheço a minha deficiência, eu preciso me atualizar, preciso trazer para junto de mim pessoas que estejam atualizadas, certo? Para que possam suprir, se no caso eu seja eleito, suprir essa minha deficiência, certo? E tem outra deficiência que é a mais difícil de ser resolvida, a financeira. Pois eu sou um homem de classe média, mas não tenho medo de enfrentar essas coisas, não. O que eu prometo à torcida do esporte é que, se eu for eleito, se a torcida entender que eu devo votar, muita transparência, certo? Muita transparência. Você, na realidade, tem contratos que você não pode publicar logo. Mas depois do contrato assinado, você pode mostrar. Não tem perigo mais de ser desfeito. Então, tudo que o esporte tiver, se eu for eleito, eu gosto de representar isso, tem muita gente, mas Branquinho, você vai ser eleito. Eu passei minha vida disputando eleição e não tem eleição fácil. A eleição mais fácil é difícil, certo? Então eu estou preparado, certo? Pergunto, se tiver candidato, eu acho que é um direito de qualquer sócio ser candidato. E eu recebo com o maior respeito, certo? Com o maior respeito e também, se o resultado não me for favorável, eu terei o mesmo respeito por essa decisão. Bom, o senhor tocou num ponto aí delicado, mas super importante. Estava no clube agora e a gente vê o quanto que o esporte meio que parou, né? Tá devagarinho. E eu quero entender, né, o senhor que está mais de dentro, o que que pode ser feito de urgente para tirar o esporte dessa situação, porque é desconfortável, né? É complicado porque os funcionários precisam receber. Um radialista de quem eu muito prezo, até disse uma graça comigo, soltou uma graça, porque um amigo meu perguntou. Eu digo, rapaz, o esporte não precisa só de um presidente, precisa de um mágico, certo? O senhor faz mágica? Não, faço não. Precisa de um mágico que faça para um jogador tecnicamente fraco jogar, certo? Porque você tem aí uma grande parte de jogadores já as contratos assinados, certo? Tem bons jogadores. Esporte não vou dizer que todo time não. Isso aí. E futebol é uma coisa, eu posso gostar do jogador e outro torcedor não gostar. Futebol é isso, certo? É difícil você encontrar unanimidade no futebol, certo? Mas eu vou esperando encontrar a ajuda de todo mundo, certo? O esporte, você administrar o esporte, todo mundo unido, já é uma dificuldade imensa. Você avalia com briga, com confusão, certo? E é isso que eu estou disposto. E esperando o veredicto das urnas. Tá aí então espaço aos 3 candidatos a presidente do esporte, eleição marcada para a próxima segunda-feira. Eu vou para um rápido intervalo, Mário. Já estamos de volta aqui com o Jogo Aberto Pernambuco. Nesse momento, um resenha com Mário Júnior e também com Rafael Araújo. E Mário, Luxemburgo está na área, Branquinho disse que conversou com ele, fez um convite, mas ele não vai ser candidato próximo ano lá pelo Tocantins. Mas aí eu acho que ele tá dando migué por enquanto, né? Deve ser migué. Eu posso falar agora os três. Ele tá entre eles, não? Não, ele tá para ser o gestor do futebol. Ele disse que aposentou. Ele tá para ser o gestor, certo. O manager do futebol. Por algum tempo, né? Porque ele tem aspirações políticas, né? Tem verdade. Mas quem são os seus nomes? 3 nomes novos. Você tem certeza, Mário? Claro que eu tenho, eu pesquisei. Você acha que eu não sei pesquisar na internet? Tá certo. Brincadeira. Nem Vamos precisaria lá. pesquisar, porque aqui. são nomes conhecidos. Anota aí.
Levi Coupe, número 1. Levir Coupe? Já passou pelo Sport. Sim, mas faz muito tempo que Levir... Mas pode voltar. Branquinho tá aí, se o Branquinho ganhar. Tá. Se o Branquinho ganhar, dá pra de Branquinho. Vamos próximo. Evaristo de Macedo. Quem? Evaristo. Professor Evaristo. Professor Evaristo fala não, assim, tá Evaristo. não tá mais trabalhando com futebol. Não, ele Mário. pôs só Tá um em megafonezinho, né? Porque ele Ah. fala meio assim, né? Essa Evaristo. apuração de Mário E inteira. o terceiro nome, que eu acho que tem que ser assim, Antônio Lopes. Antônio, o delegado? Sim. Vamos embora. Aposentou também, Mário. Não tá mais trabalhando Não tá mais, com não? futebol. Dá. Não, Mário. Mas Branquinho tá Essas aí. são as suas dicas? Sim, Levi Coupe, Evaristo de Macedo e Antônio Lopes. É, E Rafael. na visão dele, Léo Condé não daria certo. Péssimo, Daria sem a certo. menor condição. Calma, Pra Mário. você ver o que passa na cabeça Você quer desse rebaixar pra cidadão. C, amigo? Bora. Ah. Ó, vamos trazer aqui o resultado da Vamos. enquete. É, porque vamos a lá. gente tem também que fazer uma homenagem daqui a pouquinho, dedicatória Sem do fins programa. lucrativos. Senão ele apanha em casa. Sem fins lucrativos. A saída de Yuri Romão resolve os problemas do esporte? Para 50%, sim. Para 50%, não. Me Então, surpreendeu o resultado, torcida dividida, né? É, porque o que é analisado é só o resultado dentro de campo, né? Infelizmente é Quem assim, é que tá né? aí? Quem é que tá aí? Eita, cadê? Poxa, Duda tá aqui participando? Ah, Dá meu pra ver Deus. Duda aqui? Cadê? Dá pra mostrar a Duda aqui? Olha, Duda tá dirigindo o programa e ao mesmo tempo participando. Isso, Duda, quer estourar Ó, o coloca programa, a mão né, aqui, Duda? Mário. Ah, tá É certo. Valeu, brincadeira. Pablo. Daqui a pouquinho, Pablo Marques, o príncipe, com a hora Isso. da treta. Dedicatória do programa de hoje pra quem vai? Pra minha esposa, Cássia Araújo, idade nova hoje, graças a Deus. Né? Um presente de Deus na minha vida. Vamos aplaudir. Que vai ser Você tem que mamãe. agradecer a Deus mesmo. É verdade. Com uma lataria A partir de dessa. Em janeiro, É nosso isso. primeiro filho chega. Obrigado, viu, Mário? Parabéns pra Bom, dona o menino Cássia é- Araújo. Ó, vou mostrar aqui a tela. Traz aqui a tela. Olha aqui, Olha aí. tem Olha. foto Dose aqui, ó, dupla. de Rafael Olha, Araújo com dona Cássia. Parece outra Muito pessoa, bem, Rafael, nessa parabéns. Olha aí a galera assistindo ao programa. Aqui é foto de galeria com a galera reunida ali no fundo. Tricolor. Fala aí, torcedor rubro-negro. Será que a gente vai ter 1 minuto de paz ou 2026 vai ser mais um teste para cardíaco na Ilha do Retiro? A saída de Rafael Thayeri depois de 7 anos é só o começo do desmanche ou é a faxina que a gente tanto pediu na arquibancada? A realidade bateu na porta e ela não é bonita. O esporte fracassou em 2025. Foi uma vergonha. E agora a conta chegou. Estamos vendo candidatos falando em cortar a folha salarial quase pela metade, tirando 3 milhões de reais do orçamento mensal. É bonito falar em pé no chão, mas eu te pergunto, com 4 milhões de folha, a gente monta time para subir ou para brigar para não cair para a Série C? A Série B é um moedor de carne, meu amigo, e não aceita desaforo. Não se iluda com promessa de campanha. Paulo Bivar falou bonito sobre austeridade, mas a gente sabe que futebol se faz com bola na rede e não com planilha de Excel. Estão falando em Léo Condé, um nome que agrada, que tem acesso nas costas, mas já corre o boato nos bastidores de que ele não gosta de usar a base. Se o esporte vai ter menos dinheiro, como é que vai ignorar os meninos de Leão? O esporte tem joias em casa. Se for para trazer medalhão cansado para ganhar fortuna e encostar a molecada, a gente já sabe o final desse filme. Mais um ano de sofrimento e dívida. A Ilha do Retiro exige raça, mas exige inteligência também. Chega de amadorismo. Agora eu quero saber de você, que veste essa camisa com orgulho e raiva na mesma medida, que não abandona o barco nem quando ele está afundando. A saída do capitão Thayeri é um reforço ou uma perda irreparável para a zaga? E sobre esse corte brutal de gastos, é responsabilidade administrativa ou é assinar o atestado de permanência na Série B? Solta o verbo aí nos comentários, sem pipocar, porque aqui a sua voz tem peso. E se você é rubro-negro de verdade, se você é bastidores do Leão na veia, já esmaga esse botão de curtir, se inscreve agora no canal e ativa o sino. A eleição é segunda-feira e ganhe quem ganhar. Nós vamos estar aqui fiscalizando cada passo, cobrando cada centavo e defendendo o Esporte Clube do Recife contra tudo e contra todos. Pelo esporte, tudo. Até a próxima.